Olá, tropa da Elite Mira Marroquim, tudo bem com vocês? Hoje, 18 de agosto, espero que vocês estejam bem, com saúde e com muita disposição para a gente trabalhar mais uma aula de redação. Abram aí módulo 1, na página 43, e vamos dar procedimento aos nossos estudos. E qual é o tema de hoje? Vida sustentável, melhores caminhos. E eu tenho certeza de que você já se perguntou: por que o assunto do momento é sustentabilidade? E você sabe o que é sustentabilidade? Vamos ao conceito então? Sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência. Ou seja, é a capacidade do ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais para gerações futuras. Agora, falou em sustentabilidade, a gente pensa logo em lixo, em reciclagem, mas na verdade vai muito além disso. A sustentabilidade ela está pautada em três pilares, que é o social, o financeiro e o meio ambiente. Quando eu falo em social, eu falo em direitos humanos, aqueles como saúde, alimentação, bem-estar, erradicação da pobreza, moradia, que são direitos assegurados pela Constituição. Quando eu falo que o outro pilar é o financeiro, é porque nós temos que buscar meios de continuar com o avanço tecnológico, mas sem comprometer o terceiro pilar, que é o meio ambiente. E aí a sociedade começou a perceber que ser sustentável dá dinheiro. Até as empresas começaram a entrar nessa moda, né, da sustentabilidade, porque quem não quer a sua marca ligada a uma causa social, né, a uma necessidade mundial? Até porque ser sustentável é mais do que cuidar da natureza. É agir com consciência e responsabilidade pela manutenção dos nossos recursos. E de que recursos nós estamos falando? Da diminuição aqui, ó, do CO2, do monitoramento e tratamento de recursos hídricos, da implantação de tecnologias ambientais, da gestão de resíduos e da economia de energia. E o objetivo maior é tornar todos responsáveis por construir o futuro das próximas gerações. Eu espero que vocês tenham tido uma noção geral do que é a sustentabilidade. Agora, essa proposta de redação, ela nos trouxe o texto motivador 1, que trata, gente, do artigo 225, ó, da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, né? Lá no seu capítulo 6, que trata do meio ambiente. E ele pode ser usado na tua introdução, pode ser usado na sua redação, tá? Ele diz assim, olha: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Se você utilizar esse primeiro trechinho, já tá beleza. O texto motivador 2 diz: sacola plástica usada pelo comércio gera problema ambiental no Estado. Ele está se referindo ao Estado de São Paulo, que naquela ocasião promovia um mutirão de esclarecimento e sugeria o emprego da embalagem de pano como alternativa para os consumidores. Bom, o texto fala que essa opção de embalagem é muito comum em comércios, supermercados, porém, aumenta o volume do lixo coletado e diminui a vida útil dos aterros sanitários. Fala ainda que estima em 66 milhões o número de sacolas usadas a cada ano só no estado de São Paulo. E que das 12 mil toneladas de lixo, 1.000 são de plásticos. Outros inconvenientes são o fato da sacola ser impermeável e demorar até 300 anos para se decompor e emitir gases ao longo desse processo. Por ser maleável e leve,
O plástico também contribui para entupir bueiros, facilitar enchentes e em rios e mares é comum encontrar animais mortos por asfixia e ingestão dessas embalagens. E aí vem o texto motivador 3, que é uma charge, né, gente? Você sabe que é aquela crítica que o Enem sempre traz em cada proposta de redação. E o tema dessa charge é sustentabilidade. O que é que a gente pode interpretar pela imagem? A gente tem aí um pai, né? Aparentemente assim orgulhoso, dizendo para o filho: meu filho, um dia tudo isto será seu. Gente, quando a gente tem uma empresa, quando a gente tem um legado, né, para passar de uma geração a outra, de um pai para um filho, a gente deixa geralmente o que é bom, né? A gente se orgulha daquilo que está passando, né? Mas aí é uma crítica muito bem feita, porque olha o estado que o planeta está sendo deixado para a próxima geração. Bem, agora que vocês leram os 3 textos motivadores, dá para perceber que nessa sustentabilidade a gente não está falando de consumismo exacerbado, nem de manutenção dos recursos hídricos, nem de consumo de energia, não. A gente está falando basicamente sobre a produção de lixo e a necessidade da reciclagem, né? Então, vamos a alguns dados para fluírem no nosso texto. Olha, o Brasil é o maior produtor de resíduos da América Latina. Brasileiros estão entre os maiores produtores de lixo do mundo. Lixo produzido anualmente pelo Brasil encheria 206 estádios do Morumbi. Descarte de lixo ainda é inadequado em mais da metade das cidades do país. E agora vamos colocar a mão na massa, vamos criar a estruturação do nosso texto, começando pela introdução, lembrando que eu posso criar uma tese, né? Como na aula passada que eu expliquei, cria lá a sua tese, ou você pode trabalhar fazendo a contextualização da tua ideia, ou ainda, que é a minha sugestão para hoje, trabalhar na introdução que a gente chama de problemática, ou seja, qual é o problema diante da sustentabilidade? Qual é o problema, então? O problema é a natureza que vem dando respostas negativas diante de todo esse cenário, né? E quais os possíveis motivos? O capitalismo selvagem, o ideal de lucro exacerbado, né? E a não obediência aos limites da natureza. Bem, agora para o desenvolvimento, eu vou lançar algumas ideias, tá? Para o argumento 1, eu sugiro que você aponte que a natureza tem um limite e que a falta desse limite pode causar alteração do clima, aumento de doenças, falta de recursos naturais. Já no segundo parágrafo do desenvolvimento, eu sugiro que você use a exemplificação. Ou seja, que você relate casos de desastres naturais, né, como aquela de Brumadinho, né, que são decorrentes da ação humana. Ah, Elise, eu não gostei desse desenvolvimento. Posso trabalhar, por exemplo, uma alusão histórica? Pode. Até sugiro a Revolução Industrial, né? Que veio aí trazendo aquela onda de consumismo. Você poderia começar assim, olha, como eu anotei aí. Em primeiro lugar, é fato que as revoluções tecnológicas industriais culminaram na situação do descaso para com o meio ambiente. Isso por quê? Porque com a política de consumo, as pessoas são influenciadas a comprar excessivamente, pregando o ideário do ter em detrimento do ser. Pode usar, viu, gente? Para embasar o seu texto, dar uma maior credibilidade, você pode usar um argumento de autoridade, ou seja, uma citação de um filósofo, de um estudioso, de um pesquisador, tá? Como esse que eu vou deixar aqui para vocês. E, para finalizar, com o parágrafo da conclusão, a gente pode trazer a seguinte ideia para a solução desse problema, né? A legislação precisa ser colocada em prática. E aí a gente reforça a tese. Da forma como o homem vem agindo, não teremos garantia de bem-estar. Se nada for feito, como será a vida no nosso espaço, né? No nosso ambiente? Lança aí o seu ponto de vista e a gente se vê na próxima aula.